Hello everyone, are you okay? I am Priscila Dutra, English teacher at SESI Camaragibe, and I am here today to talk to everyone. Boa tarde, gente, bom dia, boa noite, para quem estiver assistindo aí, tudo bem com vocês? Sou Priscila Dutra, professora do SESI Camaragibe, e hoje eu vou trabalhar com todos os alunos da rede. Todos os alunos do primeiro ano. Vim trazer um conteúdo bem bacana aqui para a gente. Então, vamos aproveitar tudo isso que a gente tem, para se preparar cada dia mais para o vestibular. O que é que eu trouxe para a gente hoje? Uma review de verb tenses, uma revisão de tempos verbais, que a gente precisa bastante, reforçar isso que a gente tem. A gente vê no ensino fundamental e reforça no ensino médio. Antes disso, escreve aí para mim, número 1, 2 ou 3, 1, 2 ou 3. Aí nos comentários, como é que você está? Essa preparação aí para o vestibular, hein, gente? Está todo mundo focado, feliz, estudando, desesperado, triste? Como é que vocês estão? Digam aí nos comentários. Para a gente iniciar, vamos começar aqui com esse tempo verbal, que é bem simples, mas a gente precisa se atentar a algumas regrinhas, que é o present continuous e o past continuous. Present, a gente sabe que é o presente, e o past, a gente já sabe que é o passado. E o contínuo, gente, sempre que a gente vir esse contínuo, é uma ação que está ou estava em progressão, quando a gente vai falar, quando a gente está falando, na verdade, está em progresso. No presente, claro, é no momento da fala. E no passado, é algo que estava em progressão, quando a gente estava falando. A estrutura do presente, verb to be, mais verbo principal com ing. De novo, verb to be. De novo, gente, ele vai aparecer em muitos tempos verbais e em várias situações dentro da língua inglesa. Então, é bom a gente conhecer, tá? Conhecer muito bem. Olha ele aqui, olha um exemplo, tá? Da forma afirmativa. I am having fun this weekend. Estou me divertindo este fim de semana. Verb to be e verbo have, to have com ing. Having fun, nesse caso. Divertindo. Se eu quiser dizer com o sujeito, he, she, it, is. She's taking a nap. Ela está tirando um cochilo. Someone call you and your mother says, she can't talk to you. She's taking a nap. Alguém liga para você e sua mãe diz, não pode falar. Alguém chega lá na sua casa, ela não pode falar, está tirando um cochilo. E aqui, se o sujeito a gente tiver we, you e they, a gente usa o verb to be are mais o verbo com ing. Então, eles que vão dar a ação, o tempo, na verdade, para a frase. No present é o verbo to be no presente e no past é o verbo to be no passado. Se eu quiser fazer a forma negativa, é só colocar um not depois desse verbo to be. Então, se eu quiser dizer que eles não estavam conversando sobre o teste, sobre a prova, que eles não estão, they are not talking about the test, ou they aren't talking about the test. Posso falar na long form ou na short form. Já aqui, o verbo to be no passado vai ser apenas was ou were, também dependendo do sujeito. I, he, she, it, was, we, you e they, were. E na forma negativa, seguindo a mesma regra e a mesma estrutura do present, usamos o not depois do verb to be. Então, digamos que eu quero dizer que eu não estava me divertindo. I was not having fun. Ou I was not having fun. Ok? Olha essa perguntinha. What are you reading? What are you doing right now? O que é que você está fazendo agora? In English, também aqui, present continuous, só que na question form. O que é que você está fazendo agora? Reading this. Lendo, estudando, se preparando para as provas de vestibular que vão chegar aí muito em breve. Já a gente tem aqui também agora, gente, a regrinha do simple present, que eu tenho certeza que todo mundo aí
já conhece. Agora, por que a gente está vendo se a gente já conhece? A gente está fazendo essa revisão e também eu quero que vocês reconheçam dentro do texto, né, o tempo verbal que a gente vê ali. Principalmente em cartoons, que a gente vê a fala direta do personagem, né, o discurso direto do personagem, a gente pode reconhecer aí se ele estava fazendo, se ele está fazendo, se ele fez, se ele vai fazer. Então, a gente precisa, sim, conhecer esses tempos verbais. Simple present é aquela ação que a gente fala, né, da rotina, do cotidiano, do dia a dia da gente. Nas frases afirmativas, a gente vai usar o verbo, na maioria das vezes, em sua forma base. Ou seja, o verbo não vai mudar, mas a gente vai ver a situação em que ele vai mudar. E nas frases negativas e interrogativas, a gente faz uso do verbo auxiliar, que é o do. Eu costumo dizer que ele que faz o trabalho dentro da frase, o verbo auxiliar, que a gente vai vê-lo aqui também agora. Vamos lá para a afirmativa. I study English in the morning. Estudo inglês pela manhã. Estou falando de uma ação cotidiana, não é da minha rotina. Se eu quiser dizer que eu estudo, I study. Se eu quiser dizer que nós estudamos, we study. O verbo não muda, ele fica na sua forma base, como tem aqui. Olha esse segundo exemplo. We have dinner at 7 o'clock. Nós jantamos às 7 horas. O verbo também não muda. Já aqui, nesse terceiro exemplo, he needs my help. Ele precisa da minha ajuda. A gente acrescentou um F aqui no final do verbo. E por quê? Porque quando a gente tiver uma frase no simple present, que o verbo estiver acompanhando, né, o sujeito, que é a terceira pessoa do singular, he, she ou it, a gente vai precisar acrescentar um S, ES ou IS no final desse verbo. E a gente vai ver aqui em cada terminação, né, qual vai ser cada terminação. Na forma negativa, a gente tem o verbo auxiliar, que é aquele que faz o serviço da frase, com o not. Então, não é só que a gente acrescentar, ou a gente vê lá que tem um not. A gente precisa do verbo auxiliar. Do not, que vira don't, na short form, ou does not, ou does not, que vira does not, também na short form. Examples, he does not need my help. Cadê o S que estava aqui? Olha ele aqui. Ele está fazendo o serviço da frase do simple present. Então, com he, she ou it, a gente usa does, já vai ter o S lá. Então, no verbo principal, a gente não precisa mais acrescentar nada. I don't study English in the morning. Sujeitos I, you, we e they, a gente usa don't. E o verbo em sua forma também base. Nas perguntas ou na question form, a gente também usa o verbo auxiliar e a gente sabe que o verbo vai para o início da pergunta. E como é o verbo auxiliar que faz todo o serviço, ele vai para o início também. Does he need my help? Ele precisa da minha ajuda? Do you have dinner at 7 o'clock? Você janta às 7 horas? Então, a gente não pode deixar de usar o verbo auxiliar em uma pergunta no presente simples, ok? Quando a gente tem, atenção aqui, nesse quadrinho aqui embaixo, quando a gente tem um verbo que tem essas terminações aqui, O, SS, CH, SH e X, e ele vem acompanhado da terceira pessoa do singular, que é o he, she, it, a gente não acrescenta só S, a gente acrescenta ES. Então, se eu tenho aqui, I wash the car, eu vou dizer que ele lava, he washes the car. Lembrem-se, gente, lembrem-se disso aqui. Tem vestibular que cobra também bastante da gente regra gramatical, certo? E a gente precisa saber, né? Precisa reconhecer isso aí também. Simple past. Para a gente usar essas frases no passado, a gente primeiro pensa em verbos regulares e verbos irregulares, como a gente tem aqui, certo? Os verbos regulares são aqueles que seguem uma regrinha quando vão para o passado, de a gente acrescentar de, ed ou ied, dependendo da terminação do verbo.
Já os verbos irregulares, eles mudam de forma completamente, ou não mudam nada, ou mudam a letrinha. Eles não seguem essa regra e nenhuma outra. A gente vai precisar conhecer esses verbos para saber como usar, certo? E aqui, ó, com regra similar ao present, usamos verbo auxiliar também nas formas negativa e interrogativa, que a gente vai ver já já qual é o verbo auxiliar. Olha o exemplo que eu tenho aqui de um verbo irregular e de um verbo regular no passado. She went to her appointment yesterday. Ela foi para sua consulta ontem. Went é o passado de go, verbo irregular. We lived at this street when we were children. Moramos nessa rua quando éramos crianças. Lived, verbo regular. Acrescentou aí apenas o de, porque o verbo já terminou em e. Forma negativa, gente, vai precisar do did. Did é o passado de do no presente. Ele é o verbo auxiliar e ele também faz o serviço aqui na frase. Olha esse exemplo aqui que está passando a frase lá de cima para a forma negativa. She didn't go to her appointment yesterday. Ela não foi. Por que, Priscila, a gente não colocou went aqui? Colocou o go? Porque o passado já está aqui, ó. Já está aqui no did. Mais o not. We didn't live at this street. Nós não moramos nesta rua. O live também está aqui escrito em sua forma base, porque o passado já está aqui no verbo auxiliar. Ok? Já na question form, também o verbo auxiliar aparece no início da frase e o verbo principal aparece em sua forma base, como se fosse no presente. Did she go to her appointment yesterday? Ela foi para sua consulta ontem. Então, gente, relembrando. Do, verbo auxiliar do presente. Did, verbo auxiliar do passado. Então, você vai ter que reconhecer isso lá dentro do texto, ok? Trouxe aqui só para a gente relembrar o present perfect e o simple past. Present perfect, apesar de ele ter esse nome de present, a gente vai usar para uma situação de past, de passado. Então, a diferença dele para a gente usar, né? Ele ou o simple past, algumas são. Quando a gente especifica esse passado quando aconteceu, usa simple past. Quando a gente não especifica, ou quando aquela ação começou, mas ainda acontece, ou quando ela começou há muito tempo, mas ainda tem consequência no presente, usamos o present perfect. E aí a regrinha, a estrutura do present perfect, have ou has, mais verbo no particípio, que vocês já devem ter visto e vão continuar vendo também aí durante esse período de estudos no ensino médio, principalmente. Ok, gente? Então, eu trouxe aqui de forma bem resumida, porque a gente já precisa conhecer esses tempos verbais, para a gente saber reconhecê-los dentro dos textos, que é o que a gente mais vê nas provas de vestibular, ok? E não diferente, eu trouxe para vocês um texto aqui para a gente analisar. Primeiro, professora, quando eu pegar um texto desse tamanho lá na prova, eu não vou saber reconhecer, eu não vou saber fazer. Calma, a gente precisa usar algumas técnicas. Eu tenho certeza que algumas dessas técnicas vocês já conhecem. São elas o skimming e o scanning, ok? A gente vai utilizar, não é para buscar uma informação específica. A gente pode ir primeiro para o enunciado, para depois voltar para o texto para buscar uma informação específica. Ou a gente faz aquela leitura superficial do texto para reconhecer algumas palavras-chave dele, para pegar os cognatos que a gente precisa, para ver o tempo verbal em que eles estão falando aí. Então, tudo isso pode ajudar a gente. E tem algumas situações, não é sempre, tá, gente? Não é sempre, que o texto vai ser mais ilustrativo. E a gente vai precisar saber de regras lá no enunciado. O enunciado vai pedir para a gente regra. Não é sempre. Então, vamos sempre ler o texto e tentar reconhecer o máximo. Tá? Para a gente seguir aqui, eu trouxe um texto que fala sobre a questão da respiração, de alguns problemas que a gente está tendo no mundo hoje,
de alguns problemas que a gente precisa solucionar, ok? E a gente vai ver aqui essas partes que estão precisando ser completadas. Eu tenho aqui, ó, os verbos, e eles estão em tempos verbais diferentes. É isso que a gente vai fazer. Eu vou ler com vocês esses trechos e depois a gente vai para lá, para as alternativas. Ó, forests are key to producing the very air we. Ele está falando aqui sobre as florestas, que são chave para produzir o ar que nós, o que a gente faz com o ar? Respira, não é? O ar que nós respiramos. Então, a gente pode tirar daqui, mesmo que a gente não conheça toda essa oração, a gente pode entender algumas palavras. Forests parece já com floresta, air, que parece com ar, né? E é muito comum de a gente conhecer que também já é muito comum, já é bem conhecida. Então, vou saber aqui que eu tenho o ar que nós respiramos. Simple present. Daqui a pouco a gente vai ver lá na alternativa. E aqui, ó, extinctions are happening at what scientists? E aqui, cientistas, as extinções estão acontecendo, cientistas. O que é que a gente pode ter aqui também? Presente e passado. Vamos ver. Cientistas to be about 1,000 times the normal pace. Já já a gente vai reconhecer, porque isso aqui vai estar no present também. Ok? Not only are we losing some very special, presente contínuo. Losing, are losing. Então, aqui também vai ser presente contínuo. We are also, nós também estamos, o quê? Verbo no presente contínuo. Ok? Próximo aqui, ó. The statistics can be incredibly shocking when you... As estatísticas podem ser incrivelmente chocantes quando você lê pela primeira vez. Então, a gente tem o verbo aqui na sua forma base. E aqui no final, gente, o último verbo para a gente completar, ó. Data will also be used to present policies to other organizations and governments in order to... eles vão mostrar dados aqui para quê? In order to seria aquele para quê? A fim de quê? O verbo também vai estar em sua forma base. O governo, as organizações têm o fim de quê? De preservar aquilo ali, né? E a gente vai ver esses verbos agora. Ó, lembrando das regras gramaticais, vamos ver aqui. O primeiro que a gente falou que é o verbo respirar. Ó, o ar que nós respiramos. A gente não pode dizer we breathe, porque a gente só acrescenta S quando o sujeito for he, she ou it. Então, a gente já tira daí uma dessas alternativas, ok? Respirar, estimar, danificando, alguma coisa ela está danificando, ler, preservar. O que a gente precisa aqui? Deixa eu voltar bem rapidinho. Pegar o máximo de palavras-chave que vocês conseguirem, né? Cognatos, as palavras parecidas, cuidado com os falsos cognatos também. Fazer aquela leitura em busca de uma informação específica. Nesse caso aqui, a gente não estava buscando informação específica sobre o conteúdo, e sim sobre a regra gramatical, que também aparece bastante, que também é cobrado em alguns vestibulares, certo? Foi isso que nós fizemos, e é isso que vocês precisam fazer, né? Quando estiverem sozinhos, principalmente. Então, sempre que pegar um texto, gente, vocês busquem essas palavras-chave, identifiquem o tempo verbal, identifiquem o gênero textual. É uma notícia? É um cartoon? É uma letra de música? É uma propaganda? Eles usam bastante, tá bom? Quis trazer isso daqui para a gente, porque a gente precisa, não é, desse reconhecimento, além de todas as técnicas de interpretação de texto,
como o skimming e o scanning, que a gente precisa fazer tanto uma leitura superficial em alguns momentos, como uma leitura na varredura geral, buscando informação específica, também em outros, e o reconhecimento de tempos verbais, tá bom? Então, a gente vai ficar aqui com essa questão, onde tivemos tempos verbais aqui, ó, present continuous e simple present, e vou deixar para vocês aí uma atividade também, né, que vai trazer para a gente a abordagem de tempos verbais, para vocês continuarem se familiarizando, reconhecendo esses tempos, sabendo usar as regras, reconhecê-las nos textos. Então, vai ser uma atividade bem bacana. Façam, tentem, se preparem, aproveitem todo esse material que está chegando aqui para vocês. Para mim foi uma satisfação falar com todo mundo, toda a rede, e eu espero que a gente se encontre mais vezes. Façam bom proveito de todo o material e até breve.